Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais um mês para fazer a live mensal do SNFF 11. Então, para você que está acompanhando a gente aqui, cotista do fundo, ou às vezes só interessado em conhecer um pouco mais do fundo, vamos falar sobre o mês aí, o relatório gerencial do mês de outubro. Agora estamos terminando o mês de novembro. No mês que vem a gente faz... No mês que vem não, né? Primeiro dia de dezembro já, no final do mês a gente já faz a live de novembro. Mas hoje vamos falar um pouco de outubro, pós-emissão aí do fundo, como é que foram as alocações, os resultados. Então, para você que está acompanhando a gente aqui, manda seu oi, fala de onde que está falando aqui, conta para a gente e mandem perguntas para a gente fazer aquela live sempre bastante dinâmica, para, enfim, tirar qualquer dúvida aí, deixar tudo bem claro e falar um pouco mais sobre o Suno Fundo de Fundos. Vou colocar aqui na tela, então, o relatório gerencial de outubro. Deixa eu colocar aqui. Maravilha. Então, vamos lá. Aqui, abrindo um pouco o relatório, para falar um pouco do mês de outubro. Então, aqui a gente abre sempre a primeira página, aqui é a carta do gestor. Tem alguns pontos aqui bastante interessantes, que acho que são bem válidos, que a gente tem tentado ressaltar aqui bastante nas cartas e nas últimas lives, que é sobre o resultado do fundo, como ele vem desempenhando. Então, a gente está com alfa, que é aquele retorno acima do benchmark, bastante interessante. Isso vai aparecer um pouco mais ali um pouco mais para frente na aba de resultados, mas aqui falando um pouco do começo aqui, né? Então, no mês de outubro, a gente vê uma cota patrimonial aqui do fundo, regime de caixa, né? Então, de fato, quanto dinheiro tem no fundo ali, dentro dele em ativos investidos, no caixa, toda aquela contabilidade antes de tirar os passivos, então rendimento a distribuir, por exemplo, ali na casa de 95, e a cotação do fundo ali na casa de 87, em alguns dias negociando um pouco acima, 88, 89, mas encerrando o mês ali na casa de 86. Então, bastante descontado aí frente ao valor patrimonial, né? Então, a vantagem que a gente tem ali quando você tem um fundo de fundos descontado do VP dele e com os fundos ali dentro também descontados, é aquele duplo desconto que a gente fala, né? Então, o mercado ali em novembro deu uma caída, e aí você tem a oportunidade de pegar esse duplo desconto nos FOFs. A gente vê bastante oportunidade, inclusive vamos falar um pouco mais disso nas alocações. Sobre o mês de novembro, então entrando ali mais na questão macro, no final de outubro ali a gente teve as eleições acontecendo, né, no dia 30, e aqui a gente está falando de outubro, mas em novembro a gente teve um mercado bastante descontado, né? Então os fundos de tijolo e principalmente os FOFs também caindo muito, novamente a níveis ali antes daquela correção que a gente teve naquele momento anterior de deflação, quando muito fluxo de capital saiu dos fundos de CRI, né? O pessoal falou, os fundos de CRI alocados indexados a IPCA vão distribuir menos, então eu vou alocar ali em tijolo. A gente teve aquela correção, né? Os fundos ficando um pouco menos descontados, e agora essa correção foi entregue de volta para o mercado, né? Os fundos caíram novamente. Isso em novembro. Isso é bastante vantajoso para a SNFF no momento que ele ainda tem alguma coisa de caixa para alocar. Antes que vem a gente vai falar um pouco das alocações de novembro, mas ali em outubro a gente já vinha fazendo bastantes alocações bastante interessantes para o fundo, né? Sempre pesando pelos bons negócios. E aqui a gente fala na carta, inclusive, o quanto a gente conseguiu ter uma agilidade e uma eficiência na alocação de capital. Então, muita gente fica preocupado, entrou de dinheiro no fundo, aí até ele alocar vai ter mais cotas, o meu rendimento vai cair. A gente foi bastante ágil, conseguiu alocar bem o capital. Eu vou colocar na aba alocação aqui para falar um pouco disso. Então, você vê que a gente teve bastantes aquisições, né? Então, a gente comprou muitos fundos, participou de ofertas, conseguiu alocar bem esse capital, o que acaba tirando essa curva J, que a gente chama, né? Esse tempo que tem que esperar até o rendimento entrar e distribuir. Então, a gente foi muito eficiente nisso, isso é fruto da nossa gestão ativa, que a gente sempre comunica, né? Conseguimos fazer boas aquisições a preços interessantes, sem prejudicar o resultado do fundo. Então, a gente distribuiu no mês 0,65, que é o padrão nosso, velocidade de cruzeiro, com resultado superior, né? Aqui falando de alocação, como a gente pode ver pelo gráfico abaixo, aqui a gente tinha de caixa ainda no final do mês de setembro 11,96% do PL e em CRI 4,91%, né? Esse CRI, vai perguntar, Guilherme, vocês estão comprando CRI agora? Vocês não compram um fundo de CRI? Esse CRI é uma compromissada que a gente faz, né? Então, como é que funciona uma compromissada? Eu compro um CRI de um vendedor, acordo com ele uma taxa, então acordo um preço
Em determinado dia, eu revendo para ele nesse preço acordado. Então, acaba tirando o risco de crédito. Então, se acontecer alguma coisa com esse crédito, eu já acordei com o vendedor qual vai ser o preço que ele vai recomprar. É uma forma de rentabilizar melhor o caixa, né? Então, ao invés do caixa ficar parado ali só rendendo o Tesouro Selic, então o CDI, ele rende um pouco mais através dessa compromissada. Como eu estava dizendo, no final do mês de setembro a gente tinha ali mais ou menos acima de 15%, 16%, e aqui no mês de outubro a gente já vê que o caixa está em 1,61% e ainda tinha alguma coisa no CRI, né? A gente não tinha revendido o CRI para o vendedor original, né? O que isso quer dizer? Como eu falei, o mercado, ele sofreu bastante no começo de novembro, na live de novembro a gente fala um pouco mais disso, mas a gente ainda tinha um dinheiro para alocar, o que foi muito bom para o fundo e que possibilitou que a gente fizesse algumas aquisições bem interessantes no SNFF 11. Aqui falando um pouco das aquisições do mês de outubro ainda, né? Participamos ali das ofertas do XP Malls e do Mall 11. A gente vem acompanhando esse mercado bastante otimistas, então a gente conversa com as gestoras, acompanha o mercado mesmo de shoppings, né, tanto companhias abertas como os fundos, indicadores sobre a classe, sobre os empreendimentos, e os shoppings vêm desempenhando muito bem. Então a gente acredita que a gente tinha ali preços bastante interessantes e que talvez a gente não tenha no ano que vem pelo desempenho que esses shoppings vêm tendo ao longo de 2022, esse final desse segundo semestre, o que pode possibilitar ali que eles sofram uma correção e fiquem menos descontados ao longo dos próximos 12 meses ali, então em 2023. Então, foi uma classe que a gente viu ali a possibilidade de alocar preços interessantes e realizar arbitragens, né? Vale lembrar que no mês de outubro, esses fundos ainda tinham um ágio sobre o preço da oferta, justamente por isso que essas gestoras tiveram um sucesso na captação, e a gente conseguiu realizar arbitragens, né? Então, aqui você pode ver ali nas vendas, né, do fundo, a gente tem XP Malls, tem Mall 11, HSML, a gente também diluiu um pouco da posição. Na carta de gestão, inclusive, tá explícito qual foi a estratégia ali, tanto nas aquisições quanto nas vendas, mas basicamente a gente teve essas aquisições nas ofertas do XP Malls e Mall 11 e a diluição do HSML, né? Falando um pouco mais sobre ofertas, continuamos as vendas do TRXF11, então a gente já tinha um resultado acumulado ali de arbitragem, que a gente vem falando, vai aparecer ali em novembro, vai ser apurado em novembro. Então, em outubro, a gente continuou essas vendas, o que potencializou esse resultado dessa arbitragem. Além disso, fizemos algumas alocações, né? Então, como eu falei, os FOFs, eles estão bem descontados, eles estão com desconto duplo, então um potencial grande de upside, assim como os fundos de CRI, que também vêm bastante descontados. Então, aqui uma aquisição pontual e tática no RFOF. A gente tem alguns fundos da nossa estratégia renda, né? Estratégia core, que a gente chama principal, do SNFF 11, que são ali PVBI, o RPR 11, o RECR 11, fundo de recebíveis, que ficou bastante barato, principalmente pela questão da deflação. Então, a gente já vinha comunicando nas últimas lives, olha, a deflação provavelmente vai acabar gerando grandes oportunidades de entrada nos fundos de CRI, porque eles vão distribuir um pouco menos por 1, 2, 3 meses, que foram os meses que a gente teve deflação, mas depois eles voltam a distribuir rendimentos interessantes. Então, a gente vendeu um pouco dos nossos fundos de CRI e foi recomprando ao longo dessas últimas semanas, né? Tanto setembro quanto outubro e até novembro, que vai aparecer no próximo relatório. MGLG, o fundo que a Suno hoje faz gestão, que antes era da Mogno, hoje é o Suno Logística, foi aprovado, inclusive, essa semana as pautas da Assembleia, agora ele vai deixar de ser MGLG para ser o SNLG. Então, um fundo que tem bastante potencial e de upside, né, de ganho de capital, assim que forem realizadas as devidas estratégias de reestruturação desse fundo. Então, resolver toda a questão ali de alavancagem que o fundo tem hoje. Estamos otimistas quanto a isso, claro. O fundo a gente tem bastante contato diretamente, obviamente, porque ele está dentro da gestora Suno, né? LVBI, um fundo que a gente já havia comprado ali em setembro, um fundo que a gente vê bastante qualidade no logístico, né? Então, logístico é uma classe que vem desempenhando bastante bem, um fundo com ativos de muita qualidade, que vem tendo bom resultado, com uma gestora que vem se provando cada vez mais bastante eficiente na gestão dos seus fundos. Inclusive, assumiu agora, depois da transação com o Pátria, os fundos do Pátria também, o PATC, o PATL. JSRE, um fundo que a gente já tinha em carteira, o fundo do Safra, principalmente alocado hoje em lajes corporativas, fundo que negocia hoje com bastante desconto, a gente vê um potencial dele de ganho de capital no longo prazo, a gente não acha que vai ser um fundo que vai ter uma correção tão grande agora, mas no longo prazo,
com toda a questão do mercadológico ali, do mercado imobiliário real, um fundo que tem bastante potencial devido à qualidade dos seus ativos. VGIP, mesma questão do REC R11, fundo bastante descontado frente ao potencial de retorno dele, que ele já vinha apresentando antes e teve um rendimento menor agora por causa da deflação, que foi um período pontual. Seguindo aqui, VEGIR, como eu falei, a gente realizou vendas de alguns fundos de CRI nosso, justamente para proteger o patrimônio dele do SNFF11, dado que a gente já esperava algumas quedas, e realizou compras no VEGIR. Por quê? O VEGIR é um fundo também da Valora, como o VEGIP, que é alocado principalmente em CDI. Então o rendimento dele não ia cair. A gente falou, vamos alocar uma parte do dinheiro nele, que a gente, além de proteger o patrimônio, tem um carrego, então recebe rendimentos bastante atrativos ao longo desse período que os fundos indexados ao IPCA vão estar distribuindo um pouco menos. Então, alocação tática também. SNCI, alocação pequena ali na oferta, então só para repor um pouco da posição que a gente vinha diminuindo nos últimos meses. O SNCI é um fundo que negocia ali bem próximo do valor patrimonial, então acabou não ficando tão descontado, a gente comprou um pouco na oferta, dado que ele tem conseguido segurar também o rendimento dele um pouco melhor do que outros fundos que a gente vê no mercado. CFII11, um fundo de desenvolvimento, né? A gente entrou na oferta também, vai ter mais uma alocação ao longo dos próximos meses nesse fundo. A gente sempre coloca que os fundos de desenvolvimento, a gente acaba ficando um pouco mais apreensivos pela questão de liquidez. É um fundo que, se ele tem problema, por exemplo, é mais difícil de sair com capital grande. É difícil comprar também, então a gente conseguiu comprar esse montante por ter sido na oferta, e a gente olhou o projeto desse fundo, olhou o estudo de viabilidade, é um fundo que a gente acredita que vai ter um retorno bom. Além do mais, é um fundo que vai ficar um tempo sem pagar rendimentos, então ele fica um tempo sem pagar, mas depois de alguns meses, ele começa a ter os projetos ali entregues, começa a realizar as vendas, e aí você começa a ter um retorno bastante atrativo, com uma TIR, uma taxa interna de retorno, às vezes até muito maior do que o dividendo padrão dos fundos imobiliários de ativos já performados. Então, uma alocação pequena para trazer um ganho de capital relevante lá na frente para o fundo. Aqui, recibos de XPML11 que a gente já falou, e basicamente aqui as arbitragens e diluição um pouco na posição do HSML11. Falamos um pouco de alocação, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Boa tarde, qual foi a retrospectiva da SNFF 2022 e expectativa 2023? Olha, o SNFF11 2022, ele teve um desempenho bastante interessante, eu vou colocar aí no resultado, vai dar para você ver o alfa, ou seja, o retorno que ele... Deixa eu colocar na tela a pergunta. Você vai conseguir ver ali, Gabriel, o retorno que ele gerou acima do benchmark dele. Então, acima do IFIX, que é a média de mercado, quanto que o SNFF rendeu? Vou colocar isso aqui já para você ver, mas ele teve um retorno bastante interessante. Foi um fundo que a gente conseguiu fazer uma gestão ativa, então gerar um resultado muito interessante para o cotista, através de arbitragens, por exemplo, que a gente fez ao longo do ano. A gente teve aquele resultado extraordinário no meio do ano, agora estamos caminhando para possivelmente ter um resultado extraordinário de novo no final do ano, dado que a gente tem uma reserva bastante gordinha ali, e essa reserva, por legislação, tem que ser distribuída ao final do exercício. Então, temos uma expectativa bastante boa. Vou voltar aqui na carta de gestão só para falar sobre esse ponto mais uma vez aqui, que a gente sempre traz como forma de transparência. Então vamos lá. O SNFF hoje tem reserva já apurada, então que já passou pelo caixa, já foi contabilizado e passou em DRE 42 centavos, ou seja, bastante elevado já, né? Guardadinho ali para ser distribuído para o cotista. Esse dinheiro é do cotista. E aqui a gente tem um ponto bastante interessante que a gente fala na carta também no final. A gente vem carregando, desde que a gente começou a estratégia de arbitragem, no TRXF um resultado. Só que a arbitragem short que a gente faz, aquela estratégia um pouco mais complexa, que exige um pouco mais de trabalho, tem alguns custos, ela só é encerrada ao final do período de lock-up das cotas, como a gente entrou na 476, né, na oferta para investidores profissionais e não no direito de preferência. Então a gente teve que esperar 90 dias até o final do lock-up, que foi agora no final do mês de novembro, mas a gente já apurou quanto que vai ser esse resultado, que vai transitar agora em novembro. Então o final de novembro já acabou, ontem foi o último dia, e a gente tem resultado que vai transitar nesse fechamento contábil, que ao final de outubro já era de ao menos 29 centavos. Então, você tem mais esse resultado líquido, tá? Não é 29 centavos bruto, esse resultado de 29 já está considerando imposto de renda de 20% sobre o ganho de capital. Então, você fazendo uma soma aí, aproximando 0,42, na verdade é mais próximo de 0,43, mas com esse 0,29,
a gente tem ali mais ou menos 0,72 de resultado acumulado ao final de outubro. Lembrando que ainda tem o fechamento de novembro e dezembro. Mas então a gente gosta bastante de pontuar o quanto essa gestão ativa que a gente faz acaba gerando resultados muito interessantes para o fundo e para o cotista. Então acredito que o fundo desempenhou muito bem ao longo do ano, o mercado teve bastante descontado, então para quem foi comprando nos momentos em que a cota foi caindo, teve oportunidades de comprar fundos, às vezes o fundo com às vezes um dividend yield maior do que 10%, sendo que é um fundo que hoje é alocado majoritariamente em fundos de tijolo, então um retorno majoritariamente real já, né? Dado que a inflação é repassada pelos contratos de aluguéis no tijolo e pela reavaliação dos ativos. Então, acredito que foi um fundo que conseguiu mostrar bastante desempenho, principalmente através dessa gestão ativa, das análises que a gente acompanha da Suno Research, das análises que a gente faz na Suno Asset. Então, acredito que foi bastante positivo e que a gente tenha conseguido deixar nosso cotista bastante satisfeito. Para a expectativa, voltando aqui, de 2023, a gente acredita que o fundo vai poder manter esse desempenho que ele vem tendo consistentemente acima do benchmark. Além disso, a gente já vinha comunicando que a gente pretendia aumentar o rendimento, o patamar de rendimentos recorrentes, né? Então a gente distribui hoje 165 centavos. Mas o resultado, se você colocar na tela, ele vem vindo, na média, acima desse valor. Por que a gente não aumentou no segundo semestre? Como a gente vinha comentando, a gente teve essa questão da deflação, que impactou os rendimentos dos fundos de CRI, e como, para garantir esse nível de rendimento para o cotista, para ele não ter nenhuma surpresa, então, a gente distribui 65, aí do nada distribui 60, porque o resultado veio abaixo do que a gente esperava. Para garantir que não ia ocorrer isso, a gente preferiu não aumentar o nível de rendimentos em 2022 e ter essa reserva. Mesmo assim, a gente foi surpreendido positivamente pelo resultado dos fundos, e eles vieram acima um pouco do que a gente estimava, e o resultado conseguiu vir acima desse nível, mas como a gente tinha comunicado que ia manter o nível de 0,65 no final do segundo semestre, foi ficando em reserva, mas acreditamos que em 2023 já seja possível sim aumentar o patamar dos dividendos recorrentes do SNFF11, mantendo a qualidade dos ativos, claro, sem aumentar o risco, porque querendo ou não, a balança é aquela sempre, né, risco-retorno, quanto mais risco, maior o retorno. Não é isso que a gente vai fazer. Não é aumentar o risco, é porque o fundo já tem um resultado superior, em média, ao que a gente vem distribuindo. Então, cenário bastante otimista para o SNFF11, estamos bastante positivos e acho que a gente vem provando a qualidade da gestão ao longo desse ano e do ano de 2021. Deixa eu voltar aqui para ver as perguntas. Aqui, ó. O Gabriel mesmo já tinha perguntado, o fundo pretende aumentar os dividendos no próximo ano? Sim, como eu falei, pretendemos, a gente não pode garantir nada, mas pelo resultado que a gente vem tendo, se a gente conseguir se manter nesse nível, o resultado deve sim, o recorrente, deve ser aumentado já no primeiro semestre de 2023, esperamos isso, não podemos garantir, mas é o que a gente tem de expectativa e acreditamos que será possível. Alan Silva, excelente sacada essa do CRI, parabéns, uma gestão ativa na prática. Exatamente, Alan, como eu falei, a gente viu ali o quanto que a gente ia comprar, quais fundos, e falou, cara, não tem por que deixar esse caixa parado aqui. Então vamos alocar ele ali num lugar que vai render mais do que deixar ele parado ali no Tesouro Selic, né? Foi o que a gente fez e deu certinho. Na hora que a gente precisou revender, revendemos e realizamos novas alocações em novembro, que o mercado deu aquela azedada que a gente fala, né? Deu aquela caída nos preços, então conseguimos fazer uma alocação muito boa, ágil e eficiente do dinheiro que entrou na oferta. Aqui eu já respondi. Guilhermão, meu xará, como analisar se o NFF está barato para poder comprar? Olha, Guilherme, uma métrica muito boa que você tem que avaliar várias métricas, né? Então, acho que primeiramente você tem que olhar a carteira do fundo. Se você acompanha o mercado, olhar a carteira do fundo, se você vê ativos de qualidade ali, se eles te agradam, se faz sentido para a sua estratégia. Então, em estratégia um pouco mais. É um fundo que a gente vê muito potencial para o longo prazo. Então, a gente tem um rendimento ali um pouco, às vezes, menor do que alguns outros fundos, mas porque esses fundos têm muita alocação em CRI. Então, o potencial de upside no ganho de capital deles é menor, o nosso é maior, mas a visão da Suno é ter um fundo para o longo prazo, né? Um fundo que vai gerar valor no longo prazo, com consistência, perene ali para o cotista. Então, se essa estratégia te agrada, se você vê qualidade nos fundos, primeiro ponto, check positivo ali, passamos. Caso você não acompanhe tanto o mercado, você confia na gestão da Suno, conhece os profissionais aqui, conhece o professor Baroni, o Vitor, a gente mesmo aqui, então eu, Amanda, o Léo, todo mundo que participa.
Então, se você confia na gestão, você consegue passar esse ponto da qualidade dos ativos. Agora, para avaliar o preço, se os ativos são de qualidade, estão descontados no mercado, e você vê que o FOF negocia abaixo do valor patrimonial dele, então, no caso ali, no valor patrimonial de R$ 93, ele negocia hoje a 87, 88, quer dizer o quê? Que ele tem um desconto duplo, porque a carteira que ele tem ali, os fundos que estão ali, estão valendo no mercado R$ 93. Se ele negocia a 88, quer dizer que você pode comprar essa carteira que negocia 93 no mercado por 88. Então, basicamente, se você gosta dos ativos ali em carteira e o FOF tem um desconto sobre o VP, quer dizer que ele está barato. Se o retorno dele está aderente à sua expectativa de retorno, ao prazo que você tem de investimento, são algumas métricas que você avalia para ver se o FOF está barato. Na nossa visão, como eu falei aqui no começo da live, está barato sim, dado que é um fundo com muita qualidade de ativos e vem descontado do VP. Então, você tem esse desconto duplo. Gabriel, Guilherme, queria te parabenizar e toda a equipe de gestão de vocês, está sendo excelente, parabéns. Muito obrigado, Gabriel, agradecemos a confiança sua de todos os cotistas nossos aqui. Então, a gente segue aqui todo dia trabalhando muito, muito mesmo, cansativo. Para quem acompanha aqui, o Vitor cansa de responder caixinha de pergunta 2 da manhã no escritório ainda. Então, a gente faz um trabalho, se esforça bastante, fica bastante feliz quando vê o nosso cotista satisfeito e quando a gente vê o próprio resultado, porque querendo ou não, a gente também é cotista, né? Então, é o que a gente fala, o skin in the game, né? O nosso dinheiro também está no fundo, então a gente não quer nada menos que um fundo que tem um resultado incrível e a gente trabalha para isso, para nós, para os cotistas e para garantir essa performance sempre satisfatória do SNFF, colocando um pouquinho aqui na tela, falando ali já um pouco da retrospectiva de 2022 que tinha falado. Aqui a gente tem o alfa do fundo, então o quanto ele rendeu acima do IFIX desde o início. Ele está assim, o IFIX ele anda para cima e para baixo, a carteira do fundo, o retorno também naturalmente. Mas o spread, né, o retorno acima do benchmark dele, desde o início foi de 3,67%. Sendo que tem uma questão que eu vou entrar um pouco mais em detalhe já, que fez com que outubro tivesse um resultado um pouquinho pior, mas ele vinha com um alfa um pouco maior. E em 2022 a gente conseguiu aumentar esse alfa. Então, não era tudo isso que tinha em 2022. Ou seja, em 2022 a gente conseguiu bater o benchmark de novo. Então, a gente consegue mostrar essa consistência de qualidade de gestão e de resultados de retorno para o fundo. Agora eu falei um pouquinho de outubro, a gente teve um resultado um pouquinho pior do que o IFIX, né? Tá até aqui na carta. Eu vou explicar um pouquinho disso porque o que aconteceu em outubro que gerou isso. Lembra que eu falei lá no começo não, alguns minutos atrás, que a gente carregava um CRI incompromissada? Vamos lá. O CRI é um título de renda fixa e ele é marcado a mercado. Então, conforme o valor no mercado desse ativo, no nosso patrimônio ele é marcado diariamente. Em outubro, o que aconteceu? Esse CRI desvalorizou. Então, é como se a gente tivesse perdido dinheiro do patrimônio ao longo de outubro. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que a compromissada funciona de um jeito que a gente já acordou o preço na hora de o vendedor recomprar? Então, aí que está o pulo do gato. É como se eu virasse, trazendo para o universo dos fundos imobiliários. Eu viro para alguém e falo, seguinte, eu vou comprar esse fundo de você por R$100, vou carregar ele por 30 dias e eu vou te revender ele por 105, ok? A pessoa aceita, beleza, eu compro. Nesses 30 dias, esse fundo imobiliário negociado na época 100 cai para 90. No meu patrimônio, ele vai ser marcado em 90. Então, é como se eu tivesse perdido dinheiro. No entanto, eu vou revender ele a 110. Então, na hora que eu revendo, esse retorno negativo que eu vinha carregando some. Então, esse é um ponto bastante interessante de deixar claro aqui sobre o retorno de outubro. Esse CRI estava desvalorizado no mercado, mas quando a gente revende ele já em outubro, esse alfa volta a crescer, essa maquiagem quase, né? Porque é uma maquiagem, uma sujeira que a gente tinha na cota patrimonial, ela some, porque eu vou revender acima do que ele é negociado no mercado, porque já foi acordado. Então, deixando bem claro sobre esse retorno de outubro, porque a gente teve um resultado um pouco pior. O investidor Viking. Receba, aposte de novembro vem dobrado com a Black Friday, são muitas oportunidades. A gente vê em novembro o próprio mercado tem aberto muitas oportunidades e como eu falei, a gente vê aí o Sunofof caminhando para ter um rendimento um pouco superior, né? Então a gente conseguir, se tudo der certo, conseguir manter essa velocidade cruzeiro nos resultados, distribuir um pouco mais. Então, para você investidor de fundo imobiliário que recebeu o 13º, você que é CLT, muita oportunidade no mercado. Eu vi o Baroni falando sobre isso essa semana.
muita oportunidade, então você pode comprar as cotas descontadas agora, e como eu falei, os fundos imobiliários, por lei, no final do semestre tem que distribuir o resultado acumulado. Então, todo mundo que está carregando o resultado vai dar... Que está carregando, né? Não são todos que estão carregando, mas os que têm reserva acumulada vão dar aquela porradinha a mais no final do ano, né? Então, aproveite a Black Friday. Gabriel, SNFF para mim está muito barato, um fundo que tem uma boa diversificação de risco e um rendimento bom recorrente. Então, como eu falei, Gabriel, a gente também concorda com essa tese. A gente vem comprando, acho que aqui na gestão, não posso falar de todo mundo porque eu não sei, mas eu sei que eu venho comprando, o Vitor vem comprando, imagino que o resto do pessoal também, o fundo está bastante descontado e ainda mais considerando que a gente tem esse resultado acumulado, né, essa reserva. Então, a gente concorda com essa tese, sim. Exposição em ações, você acha uma boa para a FOF? Tipo, pega uma boa pagadora de dividendos Taesa ou o Banco do Brasil compensa para a FOF? Vamos lá, Gabriel, tem uma questão aqui que a gente tem que deixar claro. Os fundos imobiliários, mesmo os hedge funds, ou seja, os que têm mandato para comprar outras classes de ativos, eles não podem comprar qualquer tipo de ação, tá? Eles podem comprar ações cuja operação, cuja atividade principal está ligada ao setor imobiliário. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, um hedge fund imobiliário, um FOF que tem um mandato, então o próprio SNFF pode comprar ações imobiliárias, como a gente já comprou, não pode comprar Banco do Brasil, por exemplo. A gente pode, ou Taesa, como você citou, a gente pode comprar, vamos lá, uma BR Malls, uma Aliança Sonai, Iguatemi, que são operadoras de shopping, ou incorporadoras, então empresas do ramo de construção civil, então Exetec, Trisul, MRV, esse tipo de companhia a gente pode comprar. Inclusive, como eu falei, a gente comprou já no fundo imobiliário da Suno, no FOF, o Aliança Sonai, né, que é uma empresa, uma companhia operadora de shoppings que hoje, após a transação de M&A com a BR Malls, vira a maior dessas operadoras na América Latina. A gente comprou ela porque a gente viu que estava muito descontada. E ó, já sinalizo, a gente viu em novembro alguns preços também muito descontados. Então, assim, você olhando o preço dos FIIs imobiliários de shoppings e das ações, a gente viu em alguns momentos ali que estava mais barato comprar as companhias operadoras de shopping do que os próprios fundos imobiliários. Então, assim, o metro quadrado, se aqui você comprava um metro quadrado de X, aqui você comprava de 0,9x na companhia. Apesar de não distribuir mensalmente o rendimento, no longo prazo, com o ganho que ela pode gerar ali, então de 30%, 40%, 50%, 100% na valorização e depois na venda, o resultado pode ser maior do que a distribuição de 12 meses de rendimentos de fundos imobiliários de shopping. Então, por isso que eu estou sinalizando aqui, já que a gente já comprou, por exemplo, a Aliança Sonai no Sunofof. Então, pode ser sim uma boa tese, e aí se a empresa pagar rendimentos, né, no semestre ou trimestre, esses rendimentos também são distribuídos para o cotista igual ao fundo imobiliário. Então, pode ser uma boa sim, a gente vê o mercado de ações bastante descontado. Para quem não acompanhou ali, tem as lives do Leonardo Santamaria, que trabalha aqui com a gente também na parte do Sunofia. Recomendo ver as lives dele, que tem bastante coisa ali sobre o quanto a bolsa está barata. Inclusive, a gente fez uma mais ou menos 15 dias ali falando sobre esses pontos, oportunidades em fundos imobiliários e em ações. Recomendo bastante para quem é investidor de ações também e não só de fundos imobiliários. Quando será distribuída essa reserva, André? Como eu falei, essa reserva é distribuída até o final do exercício, né? Aliás, com o final do exercício. Então, ela pode ser distribuída novembro ou dezembro, mas é ao longo desses próximos... novembro não, né? A reserva de novembro, o resultado de novembro é distribuído em dezembro, ou o fechamento de dezembro em janeiro, mas só tem o mês de dezembro agora e mais 2 distribuições desse exercício. Então, ou é em novembro, ou em dezembro, ou em janeiro. Eu pego o resultado aqui, eu falei errado. Mas é basicamente isso. Renato, respondi essa um pouquinho mais cedo, Renato, mas sim, a gente pretende sim, né? A gente pretende, não posso falar vamos, porque aí eu dá garantia de alguma coisa que eu não tenho como garantir. Eu falo, não tenho como garantir. Vamos supor que mês que vem todo mundo resolve que não vai mais distribuir resultado mensalmente, todos os fundos passam a distribuir semestralmente. Aí como é que eu vou falar, pô, não, eu vou distribuir mais no mês? Mas a gente acredita que será possível sim em 2023 ter um patamar de recorrente maior, como eu falei um pouco mais atrás, a gente tem tido um resultado médio superior ao 0,75, então acredito que a gente possa talvez chegar ali em 0,68, 0,70, mais ou menos nesse nível na distribuição mensal do Sunofof para 2023, Renato. Alan Silva, vocês estão acompanhando o case do RBRP11? Acha que esse fundo, dependendo do preço, pode vir a ser interessante para a cidade de vocês? Alan, estamos sim, inclusive temos ele em carteira, tá?
Acreditamos isso sim. A gente vê ali o fundo com desafios para 2023. A gente acredita que ele pode ser penalizado ainda um pouco mais na cota, mas a gente já vê ele num preço que está bastante barato ali. Então, seja pela abordagem de quanto ele gera de renda ou pela abordagem de quanto vale o prédio, né, que tem ali a questão, que é o River One, basicamente. Óbvio, teve algumas entregas ali pontuais também, que aumentaram um pouco a vacância, mas o principal desafio é o River One, o prédio ali do outro lado da Marginal, da Faria Lima. A gente acredita que ele está num nível já que o prédio está sendo quase comprado de graça, comprando a cota dele nesse valor, e o potencial de renda dele também, obviamente, comprado de graça, dado a questão dele eventualmente ser locado. Agora, a questão que a gente vê ali será que será possível locar ele no preço que a gente tinha lá da RMG, né? Então, você tinha ali na casa de acima de R$115 o que era pago pela RMG. A gente não tem tanta certeza quanto a possibilidade de locar nesse nível. Então, a gente acha que talvez ele seja alocado a um valor um pouco abaixo, mas esse aluguel ao longo do tempo possa ser corrigido e aí, de fato, ele voltar para o nível esperado ao longo dos anos. Mas a gente vê hoje sim, um preço bastante interessante nele, o ativo tem muita qualidade, a gestão da RBL é muito boa nessa reciclagem de portfólio, então a gente está acompanhando muito de perto, dos fundos que a gente tem prestado mais atenção, justamente pelo preço que ele já negocia hoje, e eventualmente, se ele cair um pouco mais aqui, a gente já começa a olhar e falar que está de graça. Mas estamos acompanhando sim, e já temos ele em carteira. Marinilce, boa noite, obrigado por acompanhar a gente aqui em mais uma live. Gabriel, se eu tô ganhando o Vitor no bolão? Olha, Gabriel, essa é uma pergunta que eu não sei te dizer, porque eu não sei como é que o Vitor tá. Mas eu confesso que eu nunca fui dos maiores apreciadores de futebol, eu sou daqueles que acompanham o futebol de 4 em 4 anos, estou acompanhando a Copa, os jogos que dá para acompanhar, né, os do Brasil principalmente, mas eu acho que o Vitor tá ganhando de mim, tá? Eu não sou dos maiores entendedores de futebol, não. Renato, beleza? Obrigado. Imagina, a gente faz essa live aqui justamente para isso. Guilhermão, a cota do FOF tende a se valorizar com a valorização dos imóveis a longo prazo, igual a um fio de tijolo? Então, sim, sim e depende. Quando os ativos dentro do fundo de tijolo valorizam, naturalmente a cota deles tende a se valorizar. Então, um fundo que tem ativo hoje, que vale 100 por cota, valorizando para 120, ele deve ali o teu aluguel também corrigido e passar a negociar próximo do 120. Quando a gente comprou esse fundo a 100 e ele vai para 120, a gente tem duas opções como FOF. E as opções são manter ele em carteira e distribuir o rendimento dele, beleza, e a cota do VP do FOF se valoriza, isso acontece, é uma opção, ou a gente tem a opção de vender ele, o que tende a acontecer quando acontece arbitragem e oferta. Então, vamos supor, esse fundo ali negocia 120, a gente comprou a 100 e ele faz uma oferta a 115. Então, ali ele negocia 120, eu tenho a oportunidade de recomprar ele 115, mas eu já estou alocado nele. O que eu faço, então? Eu vendo ele a 120, esse ganho de capital que eu tinha na minha cota, eu distribuo por cotista, então esse retorno não deixa de ir para o cotista, ele só é distribuído em forma de rendimento, e aí eu recompro ele a 115 e ganho R$5 da valorização de novo dele, comprando mais barato do que ele vale no mercado. Então, assim, é uma situação que a gente pode segurar ele e manter esse VP um pouco mais elevado por um tempo, mas tende a ser corrigida ali nas arbitragens, nas ofertas desses fundos. Gabriel, SDIL. SDIL11 é um fundo que a gente não tem hoje em carteira, né? Um fundo logístico. Ele vinha negociando a preços bastante interessantes, só que a gente acredita que o portfólio hoje tem alguns ativos, ele já está balanceado bem em ativos de logística, então a gente tem alguns fundos que pagam um pouco mais, mas que tem alguns desafios maiores, e fundos de muita qualidade, que têm ativos de ótima qualidade e estão mais tranquilos, entre aspas. Então, a gente acha que a gente está bem alocado já em logístico, que essa relação balanceamento, risco e retorno está bem endereçada já, então acredito que não devam entrar fundos de logística novos no curto prazo no SNFF11, principalmente porque ele já tem uma alocação bastante relevante nesses ativos, justamente porque a gente gosta bastante do setor. Gabriel, você acredita que a MGLG pode ser salvo? Eu vou só falar uma frase antes disso aqui para dar minha resposta. Eu tenho MGLG 11 depois que a Suno assumiu a gestão na física, tá? Então, assim, eu, Guilherme, acredito e nós, na gestão do Sunofof, também acreditamos, por isso que a gente tem cotas dele. Como eu falei, esse fundo, depois que veio para o quintal de casa, né, aqui que está próximo da gente está acompanhando todas as questões, como o Jacinto sempre fala,
no momento atual, entre algumas negociações que a gente está, fica difícil de deixar bem claro para o mercado o que está acontecendo, mas a gente está fazendo um trabalho de reestruturação para que esse fundo tenha as dificuldades dele resolvidas e acabe tirando esse risco, esse medo todo que o mercado tem dele, enfim, gere um retorno bastante interessante, diminuindo esses riscos que ele tem. Então, sim, ser salvo, acreditamos que ele possa ser salvo, entre aspas, sim, a gente acredita bastante, não à toa estamos trabalhando bastante nisso e somos compradores no FOF, eu também na física, o pessoal aqui também na gestão. HGLG pretende... Tô gostando do Gabriel, viu, Gabriel? Pode aparecer, não sei se estava nas últimas, agora eu notei aqui, está bastante participativo, então, por favor, mantenha-se vindo nas lives aqui, que é assim que a gente gosta. Esse dinamismo, tirando todas as dúvidas, quanto mais dúvida tem, mais o pessoal entende sobre o fundo. HGLG pretende aumentar a posição? Olha, podemos sim aumentar, um fundo que a gente gosta bastante, a gente diminuiu ele ao longo dos últimos meses, mas por quê? Teve um rebalanceamento de um fundo, um índice internacional, que tem esse fundo em carteira, no índice. E quando aconteceu isso, a HGLG valorizou muito no final do pregão. A gente viu isso, a nossa tela ali, ó, apitou, luz vermelha, falou, ó, preço bom para vender. E ali a gente resolveu diminuir a exposição nele. Então, assim, só para ter uma ideia, a gente vendeu ali na casa dos R$174 nesse dia, nesse rebalanceamento que ele deu essa subida muito alta. E aí não recompramos porque a gente acredita que tem fundos mais descontados hoje, no segmento de logística. Agora, vamos supor, ele faz uma emissão no VP daqui 6 meses. A gente pode voltar assim a aumentar, um fundo que a gente gosta bastante qualidade ali de gestão, então pode contar que ele venha aumentar a exposição na nossa carteira sim. Queria trazer mais um ponto aqui da carta de gestão, falando de alocação, resultado, colocar uma questão aqui que o pessoal sempre pergunta pra gente, pergunta não, né, mas o pessoal fica apreensivo. Quando sai a oferta, tem uma frasezinha ali que sai no fato relevante, que diz o seguinte: os custos da oferta são tanto, tal, etc. E se a oferta, se o fundo não conseguir, se a taxa de distribuição que a gente coloca na oferta não for o suficiente para pagar o custo dessa oferta, o fundo arcará com esses custos. E aí o pessoal fica apreensivo e fala, pô, essa taxa é tão baixa, será que eles vão conseguir oferta nessa taxa tão baixa? Eu acho que o fundo vai acabar pagando alguma coisa, né? A gente é muito transparente aqui para tirar essa apreensão do mercado. Eu coloquei aqui na carta desse mês uma coisa bem interessante. Olha aqui, ó, no final do primeiro parágrafo, falando sobre emissão, a gente teve essa taxa de 28 centavos por cota, ou 0,31%, padrão Suno, né? Aquela taxa bem baixa ali para a oferta 476. E tá aqui, ó, o quanto entrou de dinheiro com a emissão, que é de taxa para pagar o custo. 92.400. Quanto foram os custos de fato dessa oferta? Com advogados, com taxa de CVM, tudo isso, distribuição, coordenador líder, R$ 84.260. Ou seja, fiquem tranquilos, os custos foram pagos e não só isso. É válido deixar aqui que o que sobra de excedente, o que não foi utilizado para pagar custo, não vem para mim, gestora, para o bolso do Vitor, não vem para o bolso de ninguém, administrador, nada. Esse dinheiro fica dentro do fundo. Então, ó, parece não, para o tamanho do fundo é pouca coisa, R$ 8.140 ali, mas porque a taxa é baixa, mas está ali, esse dinheiro fica para o fundo e, consequentemente, para o cotista. Então, ó, deixando bem claro, para quem fica preocupado, quando a gente coloca taxa baixa em emissão, não é taxa de mentirinha, não tem malandragem nenhuma, que não vai conseguir pagar e o fundo paga depois. Tá aqui, ó, aberto, prestação de contas, o quanto que foi gasto, o quanto que entrou, e o resto fica para o cotista. Então, aquela taxa de 0,31% que você pagou, não foi tudo isso, foi até menos. Vamos ver aqui um pouco mais, Cato, se tem mais algum ponto. Sobre a alocação aqui, um ponto. A gente tem aqui nos ativos uma concentração um pouco maior em Aliança e MOL. Por quê? Entramos na oferta. Então, o Aliança a gente está em lock-up ainda até dia 8 de dezembro, se me lembro bem. E o MOL 11 a gente está com recibos. Então, Guilherme, o que aconteceu? Vocês agora gostaram tanto do MOL 11 Aliança e agora vai ficar super alocado neles? Não, calma. Essas posições vão sendo diluídas, vendendo com lucro, gerando ganho de capital para o cotista. Olha aí quanto está sendo negociado a Aliança hoje, na casa de 115, 116. A última oferta foi mais ou menos 109 ali. Então, calma, a gente vai vendendo aos pouquinhos, diminuindo a exposição a esse ativo para novamente diversificar e diminuir o risco, por mais que seja um ativo que a gente gosta muito. MOL 11 é a mesma coisa. A gente vai vendendo no melhor jeito possível para gerar o maior retorno para o cotista. Então, não fiquem preocupados com essa alocação pontualmente maior nesses ativos.
aqui o resultado, a gente pode passar um pouquinho no tutorial, deixa eu ver se tem mais dúvidas. Gabriel, agora volta sempre assim, virei fã da gestão, comecei a investir uns 4 meses e vi essa transparência toda de vocês, gostei muito, tenho todos os fundos, inclusive o Snell. Gabriel, novamente, muito obrigado, ficamos muito satisfeitos, muito felizes, satisfeitos com o fato da gente conseguir trazer essa satisfação para o cotista, né? Então, cotista feliz para a gente é a gente satisfeito também, a gente feliz. Uma dúvida, subscrição é feita com recorrência para a caixa de fundo FOF? Não entendi essa pergunta. Se você conseguir, nesse bate-papo que a gente está aqui do jeito que você está, mandar ela de novo, não consegui entender muito bem. Mas se você mandar ela de um jeito diferente, que eu respondo aqui sem problema. Deixa eu colocar aqui no resultado setorial. Então, aqui, ó. Vamos falar um pouco, deixa eu ver se está na tela. Está na tela. Aqui a gente tem quebrado por origens o resultado, né? Então, da onde que veio o dinheiro? A gente teve o resultado, como eu falei, de 0,78, distribuímos 0,65, esse excedente foi para reserva. Então, como eu falei, o resultado vem vindo na média acima de 0,65 já, e por isso a gente acredita ser possível distribuir mais. Como vocês podem ver, ao longo dos últimos 12 meses, né, novembro de 2021 até outubro, o único resultado que veio abaixo 1 centavo por causa de um custo que a gente teve a mais para ter um resultado a mais lá na frente, foi no mês de março. De resto, olha aqui, ó, resultado bastante interessante. 0,78. Aqui a gente pontuou algumas classes que merecem um pouco mais de destaque nesse mês, então vou colocar aqui, ó, híbrido. Aqui essa classe tem o Alianza, então por que caiu tanto o resultado de um mês para o outro? Gente, isso aqui foi um resultado não recorrente. Lembra que o Alianza pagou aquele mais de R$5, 5,70 de rendimentos? É por isso. Então, não aconteceu nada, inclusive o resultado vem acima dos últimos meses antes do resultado não recorrente. Colocamos isso na carta. Vamos lá. Renda fixa. Resultado um pouco maior. Por quê? 2 pontos principais. A gente tinha mais caixa por causa da oferta e tinha o CRI compromissada. Então, como eu falei, esse dinheiro que entrou da oferta até a gente alocar, ele não ficou parado. O que a gente estava alocando fica em caixa, rendendo CDI. E o que fica, e a outra parte ficou no CRI também, rendendo o CDI mais a taxa acordada com a pessoa, o vendedor nosso, né, do CRI. Então, esse dinheiro não fica parado ali, tá? Teve um pagamento desse CRI, e aí é por isso que teve um resultado um pouco maior aqui. Outra classe que merece destaque aqui, destaque negativo, mas assim, conforme já esperado que a gente tinha falado, o resultado de papel veio um pouquinho abaixo, por 2 motivos principais. Deflação, então os fundos que entregam rendimentos atrelados ao IPCA, naturalmente, distribuíram menos, como eu falei, já era esperado por nós, obviamente, deflação quer dizer correção monetária negativa, logo o resultado distribuído menor, um retorno nominal nos fundos de papel. E por isso mesmo que a gente diminuiu a exposição neles, porque a gente falou, vai distribuir menos, o mercado vai dar uma batida neles, o pessoal vai colocar um pouco, pelo menos por esses 3 meses, igual a gente fez em outros ativos. Então a gente diminuiu a exposição, naturalmente a receita que a gente recebe desses rendimentos foi menor, além disso os pagamentos deles, em comparação aos meses passados, também foi menor. Então, nenhuma surpresa, a gente já esperava um resultado abaixo, não tem problema, como você pode ver, as outras classes compensaram bastante bem, o resultado foi bastante interessante, ganho de capital também bastante elevado, então, ó, 20 centavos, tirando o imposto de renda, 16 centavos líquido. Se botar aqui, ó, esse relatório é bastante legal, que você segura o Ctrl aqui, ele já faz a conta para você também, ó, quanto que foi de rendimento bruto, quanto que foi de IR, e aí o total, 16 centavos. Então, novamente, gente, gestão ativa, trabalhando pelo melhor do cotista sempre. Vamos ver se tem alguma dúvida a mais. Aqui o pessoal está me avisando para lembrar, todo mundo que está assistindo a live aqui, então, que o curso Viva de Dividendos está gratuito e basta acessar o link na descrição da live, tá? Então, para você que está aproveitando a Black Friday e quer Black Friday maior do que curso de graça, acessa aí o link na descrição que tem o curso Viva de Dividendos da Suno de graça para quem tiver interesse. Bom, um pouco mais do relatório aqui, performance. Seguimos, como eu falei, acima do IFIX do Suno 30. O Suno 30 teve um retorno um pouquinho melhor do que o IFIX no mês, já vinha ali desde setembro e agosto. E aqui o desconto da carteira até hoje, né? Então, quanto que esses ativos que a gente tem em carteira seguem descontados, o potencial de upside no VP do Sunofof também.
aqui os eventos relevantes, então não acompanha os fundos em carteira e quer dar uma acompanhada melhor, vem aqui que você vai ver os fundos que o SNFF investe e o que aconteceu ao longo dos meses nestes fundos. Do relatório gerencial, acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Vou tirar aqui ele da tela, responder mais alguma dúvida se tiver. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aqui para mim que eu vou responder. Vou segurar aqui mais um minutinho, ver se tem mais dúvidas. Manda para a gente, que é para isso, pessoal. Não se acanhem, mandem dúvidas, que essa live é justamente para isso, para a gente tirar todas as dúvidas, para a gente esclarecer todos os movimentos do fundo, a carteira dele, o que a gente espera para os próximos meses. Sem dúvidas. O Gabriel tinha mandado uma, não sei se ele saiu, não tinha entendido muito bem. Gabriel, essa é a sua dúvida aqui. Se puder mandar de novo, para eu esclarecer, deixa eu ver uma dúvida, subscrição é feita com recorrência. Yuri Garcia, onde eu baixo os relatórios dos fundos da Suno? Yuri, você pode entrar no nosso site, então vai lá, procura Suno Asset no Google, entra lá, na abinha do SNFF tem todos os comunicados, então a gente disponibiliza 2 tipos de documentos na hora do relatório, então esse relatório em Power BI, você clica lá, vai ter o link para você entrar na página, e vai ser ele é disponibilizado no mesmo dia também, a carta do gestor. Então, se quiser só ler o resumo, sem ver gráficos, sem ver a parte interativa, ver de onde saiu cada resultado, vai ter em PDF também. Você clica lá e abre o PDF divulgado com a carta do gestor, a mesma carta que vai para o Power BI. Beleza? Gabriel, não tenho mais nenhuma, foi top, só desse mês. Maravilha, Gabriel. Se esse mês foi top, segura mais um pouco, se tudo der certo nos próximos meses aí, vem coisa boa. João Martins, continua aportando e confiando na gestão da Suno. João Martins, muito obrigado. Agradecemos, João, a confiança, como eu falei. Para a gente, cotista satisfeito é cotista feliz, e cotista feliz é agente feliz. Era sobre captação de recursos que são feitos com recorrência. Captação de recursos nos fundos normalmente é feito quando... captações benéficas para o cotista, na nossa visão. São feitas quando o fundo negocia com ágio frente ao valor patrimonial, então... na maior parte dos casos, emissões abaixo do VP é prejudicial para o cotista, salvo alguns cenários, mas então a captação ocorre normalmente quando o fundo negocia com ágio frente ao valor patrimonial e quando você tem um pipeline, né? Não adianta botar dinheiro para dentro do fundo se você não sabe onde alocar. Então, se você tem um fundo imobiliário, o gestor fez captação ali só para aumentar o patrimônio dele, só para receber mais taxa de administração, reveja o investimento nesse fundo, tá? Se ele não tem pipeline, fica com o dinheiro parado em caixa lá, o cotista sai perdendo. Então, normalmente, você tem que ter um pipeline, ou seja, onde você quer colocar esse dinheiro, e um prêmio de negociação no mercado. Me explique melhor sobre esse assunto. Que assunto, Lucas? Seja um pouco mais específico. A gente falou de tanta coisa aqui hoje, que esse assunto, para mim, ficou um pouco vago, mas sem problema, a gente explica. Só me fala melhor o que você quer ouvir aqui. Gabriel, gestão da Suno é top. A gente trabalha para isso. Ficamos felizes quando reconhecemos, quando somos reconhecidos assim. DJ Lucas. Temos artistas aqui, cotistas também. Se quiser mandar dúvida, não entendi qual assunto que é, mas estou aqui. Vamos segurar mais um minutinho aí, ver se vem a dúvida, senão a gente já encerra essa live. Mas já agradecendo a todos que participaram aqui, mais uma vez, mais uma live mensal. Convido vocês a participarem do próximo mês. Novamente, é sempre bacana esse bate-papo, a mandarem sempre dúvidas. Para a gente não tem coisa melhor do que deixar o fundo mais transparente possível, igual um vidro limpo para o cotista. Então, a gente não quer passar nunca uma visão de que esconde alguma coisa. Não, a gente não foge de pergunta, pode perguntar o que for, a gente responde aqui nessa live e na live dos outros fundos. O nosso lema aqui é ser a gestora mais transparente do mercado. Bom, acho que o Lucas não mandou mais essa dúvida. Lucas, a gente abre caixinha de perguntas sempre no Instagram. Então, pessoal, sigam a gente no @SunoAsset, sigam o Vitor no @VitorLopesDuarte. Cuidado com os fakes, denunciem esses fakes. O do Vitor é @VitorLopesDuarte. Ele não vai chamar ninguém oferecendo retorno de 100% em uma semana, tá? Em 2 dias isso não existe, isso é golpe, não caiam. @VitorLopesDuarte, @SunoAsset. Mandem dúvidas lá, mandem nas caixinhas de perguntas que a gente sempre responde. E ficamos abertos aqui sempre para qualquer dúvida, manda no direct. A gente dá um jeito de responder. Pessoal, novamente, muito obrigado para quem acompanhou a gente.
Acompanhe a gente também nos grupos do Telegram, os links estão aí provavelmente. Tem no nosso link da bio, na bio do Instagram também. Vai lá que a gente vai responder todas as dúvidas sempre. Obrigado, pessoal. Boa noite e bom jogo para todo mundo amanhã.